ele era pequenininho. Mas a inveja, a rebeldia, a levou a cometer muitos erros. Na época, o faraó ordenou que todos os meninos que nascessem fossem jogados ao rio para que fossem mortos. Porque ele tinha muito medo, né, que esse povo, eles se domassem, né, o tempo deles ali. Então, quando Moisés tinha 13 meses de idade, os pais não conseguiram mais esconder. E aí colocaram ele no cesto, né, dentro do rio. E Miriam ficava o tempo todo, né, cuidando do seu irmão de longe, né, para que nada acontecesse com ele. Até que então ele foi encontrado, né, pela filha de Faraó, onde a criaram como um príncipe. E depois de muito tempo, Moisés ele voltou então para o Egito, acompanhado da sua esposa, onde foi Deus que mandou ele vir até a sua terra, para junto da sua irmã Miriam e do seu irmão Arão, para salvarem o seu povo onde estavam sendo escravizados. E o povo então ele atravessou o Mar Vermelho, né? Não sei se os irmãos lembram da história, né? Que eles atravessaram o Mar Vermelho, quando Moisés deu o seu cajado e o mar se abriu. E aí depois Moisés deu o cajado de novo e o mar fechou e todos aqueles que estavam perseguindo eles acabaram morrendo, né? Então após eles passarem pelo Mar Vermelho, festejaram então a sua liberdade. E Miriam então, ela cantou o cântico dos cânticos, louvando a Deus, né? Ela pegou um pandeiro e começou a cantar, dançar, e todas as mulheres a seguiam. E também cantavam e dançavam após a libertação do Egito. Mas, após eles estarem já lá no deserto, Miriam, ela, junto com seu irmão Arão, ela começou a reclamar, começou a falar mal do seu irmão Moisés, começou a falar mal da esposa do Moisés, ela começou a questionar Deus, porque Deus, ele falava cara a cara, só com Moisés. Mas ela também tinha uma autoridade grande, igual a de Moisés naquele lugar. Então ela não era inferior a ele, ela era igual a ele. Só que a inveja começou a nascer no coração dela, por Deus falar somente com Moisés e não com ela, sendo que ela também era uma mulher de oração. E isso despertou uma grande ira no Senhor. E Deus então permitiu uma lepra na vida dela. E ela então ficou excluída no acampamento por 7 dias. E Arão, seu irmão, implorou a Moisés para que Moisés fosse orar a Deus, para que Deus fosse curar ela. E Moisés orou, Deus ouviu a sua oração e curou Miriam. Miriam, ela não chegou à terra prometida. Ela acabou morrendo, né, no deserto. E ela, por conta da sua falta de fé e a sua amor no coração, ela não chegou à terra prometida. Então a palavra do Senhor hoje nos diz assim, que nós temos que cuidar muito dos nossos pensamentos, temos que cuidar muito do nosso coração, porque tudo que Miriam começou a pensar foi para o coração dela. Aquela inveja do seu irmão, aquele questionamento falando dele publicamente. E muitas vezes sai coisas da nossa boca, mas nós vamos plantando no nosso coração. Nós vamos plantando, e muitas vezes a gente ouve da pessoa coisas que na verdade não é, e a gente leva para o nosso coração, e muitas vezes não é aquilo que a pessoa é o que os outros falam. Então também nós temos que vigiar, nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes tem pessoas que vêm nos falar mal das pessoas, e às vezes acham que a pessoa não vem na igreja, acham que a pessoa está passando por isso, mas ninguém vai atrás saber o porquê que a pessoa não está vindo na igreja. Ninguém vai atrás da pessoa para saber o porquê que a
maneira. Muitas vezes nós cristãos nós temos que entender, nós temos que saber o que é verdade e o que não é. Nós não podemos estar na roda dos escarnecedores, ali onde falam mal de todo mundo, aqueles grupinhos ali. Muitas vezes julgam a pessoa, muitas vezes falam mal da pessoa e a pessoa não está ali para se defender e nem é verdade. E aí cai no nosso coração e a gente começa a ver aquela pessoa de uma forma diferente. Mas só Deus sabe o que aquela pessoa passa dentro de casa. Só Deus sabe o que aquela pessoa chora nas madrugadas. E muitas vezes, em vez de nós ajudar a julgarmos, né, nós temos que ir em direção a essa pessoa e falar de Deus para ela. Trazer ela para dentro da igreja. Esse é o dever do verdadeiro cristão. Quando estiverem reunidos em rodinhas, nós temos que se afastar. Porque se falam mal da pessoa, vão falar mal de nós também. O mundo é assim. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que se afastar dessas pessoas. Porque daqui a pouco nós vamos estar contaminadas. Porque nós estamos juntos. Então nós temos que ser diferentes. E as pessoas têm que olhar diferente para nós e dizer: não vamos falar tal coisa porque ela é da igreja. Não vamos falar, as pessoas têm que ver assim, ó. E se elas falar qualquer coisa, elas têm que se sentir mal assim. Eu não posso falar porque a fulana é da igreja. Eu não posso falar porque, né, ela é diferente, é melhor nós não falar perto dela. As pessoas têm que ter esse olhar para nós. E essa inveja que começou a nascer no coração de Miriam, de uma certa forma destruiu a vida dela. Porque a ira do Senhor entrou na vida dela. Porque, de certa forma, ela se levantou contra o ungido do Senhor. Ela se levantou contra o profeta do Senhor. Ela quis questionar Deus por que Deus escolheu ele. Porque ela também orava. Mas nós somos diferentes. Deus usa cada um de uma forma. Nós não podemos se comparar com fulano, não podemos se comparar com ciclano. Para cada um Deus dá um dom. Para cada um Deus usa de uma forma. Porque aquele louva melhor, porque aquele prega melhor, porque aquele faz a obra melhor. Mas Deus, Ele vai te usar do jeitinho que você é. Tem muitas pessoas que sobem em cima do altar, aquela pregação, aquela coisa, e muitas vezes o Espírito Santo tem que estar no meio. É só um teatro, né? E às vezes vai lá, irmãzinha, com toda a humildade no coração, cheio do Espírito Santo de Deus, e é ali que Deus age. Não se compare com as outras pessoas. Foque no que Deus tem para a tua vida. Eu vou louvar para Deus, eu não vou louvar para o homem. Eu vou fazer a obra para Deus, porque você tem um chamado. E se você não quiser, Deus vai atrás de outro, porque Deus precisa de pessoas para fazer a obra dele na terra. Então faça a obra. Não importa se vão falar de você, não importa se vão criticar você, apenas faça a obra do Senhor. Às vezes a gente ouve, né, as pessoas, porque fulano não canta bem e tal. Assim como já aconteceu com nós, né, nós estávamos no outro ministério, também já aconteceu com nós. E muitas vezes as pessoas, né, querem comparar, mas nós nunca desistimos. Nós sempre, a gente fez a obra do Senhor com a nossa humildade, porque não somos cantores, somos adoradores do Senhor. E estamos aqui louvando o Senhor. Se nós tivesse dado ouvido para pessoas que muitas vezes julgam, a gente vê, né, ficam dando risadinha e tal, a gente já tinha desistido. E a gente não pode desistir. Porque não é o homem que vai dar salvação para nós, é Deus. É Deus. Então você que tem um chamado, venha, faça a obra de todo o coração, faça a obra de todo o amor, porque é para Deus, é para Ele. E cada vez que você fazer a obra, cada vez mais Deus vai te aperfeiçoar, Deus vai te aperfeiçoar, e Deus vai começar a te usar, e Deus vai começar a te dar dons, e você vai ver o agir de Deus, o mover de Deus, como se estiver em cima do altar. Mas você não tem que olhar nem para a esquerda, nem para a direita, você tem que olhar para Deus. Você tem que fazer, você precisa fazer a obra do Senhor, porque tem pessoas lá fora que estão perecendo, tem pessoas lá fora que estão morrendo espiritualmente porque não conhecem a palavra do Senhor. E muitas vezes a gente fica focado no que as pessoas vão falar, a gente fica focado
Senhor. Eu estou indo diante da pessoa, vai trazer ela para a tua casa, e Deus vai falar na tua boca, e as tuas palavras vão tocar o coração da pessoa, e ela vai vir para a casa do Senhor através da tua vida. E você vai ver o quão grande e maravilhoso é ver que aquela pessoa que está ali, buscando a Deus, muitas vezes no batismo, é por causa de você, foi um fruto teu. E aí você vai ter grande recompensa do Senhor, grande recompensa, porque Deus, Ele nunca vai nos deixar de lado, Deus nunca vai deixar algo em vão, algo que a gente faça para Ele. Deus sabe o que precisamos, Deus sabe o que necessitamos. Enquanto a gente vai fazendo a obra, Deus vai trabalhando na família. Enquanto a gente vai fazendo a obra, Deus vai trabalhando no trabalho. Que oração é essa? Mas que oração é essa? Mas quando a gente ora, se coloca na posição, quando a gente não aceita que o inimigo entre na nossa vida, aí Deus vai começar a agir. Aí Deus vai começar a trabalhar. Porque quando estamos chamados para estar na presença do Senhor, para fazer a obra do Senhor, não é de qualquer jeito, não. Nós não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, não. Deus, Ele não se agrada. Porque não é nós